Enfim, qual que é a projeção para essas duas últimas partidas? Precisamos, e o que realmente importa é de uma vitória no próximo jogo, né? Uma vitória no próximo jogo nos mantém vivo na briga para uma decisão em casa, né? Conseguimos iniciar bem o jogo, enfrentar as dificuldades que o Cruzeiro coloca, né? Que é um time que normalmente aproxima muitos jogadores, tem muita posse de bola, e conseguimos neutralizar bem e gerar algumas boas situações de perigo, como a que saiu o gol. E o nosso volume de jogo, né, caiu ao longo do jogo, mesmo ao longo do primeiro tempo, e o do adversário aumentou. Nossa conversa de vestiário foi no sentido de que não podíamos abrir mão de jogar, teríamos que ter coragem de continuar jogando, porque isso deixaria o jogo mais difícil para o Cruzeiro. Mas sabíamos que tipo de mudança o Cruzeiro ia fazer, porque estudamos os outros jogos e ela realmente aconteceu. Mas tivemos dificuldade de disputar o espaço de jogo com eles, eles acabaram empurrando a gente para trás, assim como aconteceu contra o Grêmio também. Eles conseguiram fazer isso no segundo tempo do jogo lá, mesmo estando empatando, né? E assumiram muitos riscos, né, é verdade, e nós tivemos alguns contra-ataques que poderíamos ter tido escolhas mais felizes. Buscamos evitar ir para a emergência defensiva, né? Quando você vai para um jogo desse, você tem um cenário de emergência ofensiva preparado e você tem um de emergência defensiva. Com uma vantagem muito curta, né? Só de um gol, e num jogo que o adversário estava tendo um volume, pressionando, conseguindo cruzar muitas bolas na área, por questão das nossas abordagens, do tempo, do nosso mecanismo defensivo. Evitamos ir para essa emergência até o momento que tínhamos que fazer ali a última troca, também já era 35 do segundo tempo, e os nossos jogadores estavam preparados para esse momento, sabiam como tinham que se comportar. Infelizmente, conseguimos nesse momento até sair um pouco de trás, diminuir a pressão momentaneamente, e sofremos o gol num contra-ataque, né? Dolorosa e ironicamente, quer dizer, a gente estava defendendo sem conseguir contra-atacar, e aí saímos um pouco de trás, jogamos uma bola longa no fundo de campo, ficamos um pouquinho desestruturados do lado direito. Ainda assim, tivemos uma cadeia de equívocos ali defensivos que permitiu ao Cruzeiro ter aquela chance naquele momento. Ainda assim, depois disso, como o Cruzeiro também precisava se lançar, porque o empate era ruim para o Cruzeiro, e a gente sabia disso, e mesmo que tivesse um cenário de empate, eles iriam para o tudo ou nada, porque a partir de não conquistar uma vitória hoje, eles não dependem só mais deles para chegar à pré-Libertadores. Então, tivemos muitas oportunidades de contra-ataque para gerar chance clara e não fomos capazes por escolhas equivocadas, né? Então, temos que ter coragem, mesmo vencendo o jogo nas circunstâncias que a gente está, de continuar jogando, né? O fato de estar na frente do placar acabou tirando um pouco a nossa agressividade, tirando um pouco o nosso ímpeto. Você vê que depois que a gente sofre o gol, os jogadores tiram força de onde parecia que não tinha, para voltar a dar sprint, para voltar a dar a opção, para voltar a jogar. Quer dizer, estava lá, né? Mas nesse momento, né, a proximidade de uma vitória tão importante acabou condicionando os comportamentos de uma forma que a gente não queria, né? Então, a lição tem que ser imediata, né? Vamos para o jogo que pode ser o nosso último jogo, se não vencermos. Então, assim, precisamos ter esse amadurecimento, e num jogo que vai ser muito difícil, contra uma equipe que já reagiu na competição, que tem a questão da especificidade do seu campo, que é um campo que transforma o tempo do jogo, porque é um campo muito rápido, né? Já trabalhei lá no clube, no Atlético Paranaense. Então, mas está preparado para, nos diferentes cenários, ser capaz de manter a sua essência, né? Vamos trabalhar para sair na frente de novo. E aí, o que a gente vai fazer com isso? O adversário também vai se abrir. Como que a gente vai lidar com essas situações, né? Então, hoje,
acabamos pecando, né, nesse sentido e pagamos o preço. Seabra, boa noite, Diego Pérez. O quão difícil tem sido para você trabalhar com esse elenco, o quão limitado esse elenco é, uma vez que você tenta modificar a equipe e cai muito o rendimento do time, aconteceu isso hoje mais uma vez, e qual tem sido o ponto mais difícil de trabalhar com esse time, de arrancar algo mais, tendo em vista que é o seu 5º jogo e o Bragantino ainda não venceu? Olha, infelizmente hoje nós tivemos 2 substituições de jogadores que são referência dentro do elenco e dentro do grupo, que é o Pedro Henrique e o Sacha, e elas aconteceram por questões físicas. O Sacha teve um trauma que gerou uma contusão ou algo muscular no pescoço, sentiu um pouco de tontura também, não tinha condição de continuar no jogo. Ainda ele tentou passar alguns minutos para ver se o quadro melhorava, mas não melhorou, né? E o Pedro Henrique, ele teve indisposição e acabou melhorando bastante durante o dia, mas naquele momento do segundo tempo voltou de uma forma muito aguda e também não tinha condição de seguir, né? Então, são jogadores que nós temos as opções, mas para momentos mais pontuais e por tempo menor, né? Isso acaba mudando a relação de forças dentro do jogo e dá mais confiança ainda para o adversário se arriscar ainda mais, né? Então, agora, a evolução da equipe, a evolução de jogador, isso é o meu desafio, né? Proporcionar isso no dia a dia, né? E a gente sabe que a gente tem um elenco que tem suas qualidades, que tem os aspectos que precisa melhorar, mas que também existe uma heterogeneidade, isso faz parte, né? E a gente chega numa reta final com alguns jogadores que têm um pouco mais já de experiência competitiva e tal, que infelizmente não estão disponíveis, né? Então, como é o caso do Ramiz, o caso do Borbas, né? Todas as equipes acabam passando um pouco por isso na competição em função do que foi essa temporada, né? O Cruzeiro deixou de ter o Verón no jogo de hoje, né? Então, assim, a gente busca constantemente trabalhar coletivamente aquilo que a gente precisa ter, individualmente aquilo que a gente precisa ter, e coloca os jogadores à prova, e a partir daí a gente precisa ajustar os conteúdos, ajustar os feedbacks, e é o nosso processo. O jogador vai conseguir evoluir de um jogo para o outro? É uma coisa que pode acontecer num ritmo, pode não acontecer. Não é um processo linear, né? O processo de desenvolvimento. Então, é claro que a gente esperava também, em algumas entradas, um desempenho melhor no jogo de hoje, mas, de uma forma geral, o que eu tenho que fazer é continuar trabalhando e estimulando o desenvolvimento deles para que eles consigam ser cada vez mais capazes de entregar o desempenho que a gente precisa pelo tempo que tiver que entrar em campo. Seabra, aqui Pedro Rigoni da Bragança FM. Você falou agora há pouco, né, do jogo contra o Atlético Paranaense, que pode ser a última partida do Red Bull Bragantino, né, em tese com chances matemáticas, e que o time precisa estar preparado para todos os tipos de situação. Como controlar o mental dos jogadores neste momento, sabendo o tamanho do peso dessa partida contra o Atlético Paranaense? E uma outra, por gentileza, contra o São Paulo aqui em Bragança, depois daquela partida, você falou, até citou, que o futebol não é questão de mágica, nessa questão da evolução mesmo, né, do dia para a noite que vai melhorar a equipe. O Bragantino, nesses 2 jogos, nessa reta final, precisa de uma mágica para ficar na Série A? Não, acho que não existe mágica. Não existe mágica. O fato de enfrentar um adversário qualificado como o de hoje e conseguir, no momento da necessidade da construção do resultado, enfrentar de igual para igual e, por momentos do jogo, conseguir impor as suas qualidades e as suas características, como fizemos hoje, mostra que nós somos capazes. Tá certo? O que acontece é que, durante o jogo, nós temos que saber lidar com essas situações mentalmente, com essas variantes que acontecem durante o jogo, para manter essas qualidades atuantes no jogo, coisa que a gente não conseguiu fazer hoje, né? Na frente do placar, o Cruzeiro se atirou e a gente tem que controlar o Cruzeiro, mas também temos que jogar futebol. No momento da transição, do contra-ataque, no momento da construção, em todos os momentos do jogo. E
o resultado é fundamental, mas a gente não pode se apequenar e se diminuir em função do resultado. Então, essa é uma lição importante. A gente vai trabalhar para, de novo, iniciar o jogo na frente, na próxima partida, e temos que saber lidar e ter maturidade para lidar com essa situação. Mesmo fora de casa, mesmo com o adversário que vai se atirar, como nós podemos fazer para continuar produzindo, para continuar levando perigo, né, para não se limitar a só defender o espaço dentro da sua área, que foi o que acabou acontecendo no jogo de hoje, e não me contenta, não é o caminho, não é o que o clube pretende, e também não é o que a torcida quer. Né? Então, estamos todos juntos em relação a esse descontentamento, em função da forma como aconteceu esse comportamento de segundo tempo. Que sirva de lição, e ao mesmo tempo temos que estar preparados para os outros cenários. Né? Vamos competir, vamos jogar, vamos dar o nosso melhor, temos um adversário que vai fazer o mesmo, podemos sair atrás do placar, temos que ter equilíbrio, né? Temos que conseguir impor o jogo, buscar o resultado. Então, eu acho que você tocou num ponto aí que é fundamental. A gente tem que mentalmente recuperar, preparar os jogadores para o próximo jogo, porque, embora não seja com a consistência que a gente precisa, aquilo que eles mostram nos momentos que são produtivos, mostram que existe a capacidade, que existe a qualidade suficiente, que tem condição de construir a vitória que a gente precisa. Então, nós vamos, nesse sentido, trabalhar com eles, prepará-los para o jogo e para tudo que possa acontecer, que a gente consiga ter o equilíbrio e a sabedoria de, como grupo, saber enfrentar os cenários que vão se apresentar. Seabra, Leonardo, Rádio Futebol Total. Após o jogo, muito protesto, muita cobrança da torcida, boa parte já não acreditando mais. O que você pode falar para o torcedor hoje que ainda dá o porquê continuar acreditando nesse time, nessa sua equipe? Nós vamos lutar até o final. Né? E a gente espera conseguir trazer o resultado para decidir aqui com a nossa torcida no jogo contra o Criciúma. Né? O que eu posso falar é que todos estão dando o seu máximo, não existe acomodação no vestiário, não existe entreguismo no vestiário. Né? A indignação do próprio grupo com o fato de ter deixado escapar essa vitória no final hoje, ela é muito forte, muito grande, e isso é um bom sinal, na verdade. Né? Então, nesse sentimento de inconformismo que a torcida está, nós compartilhamos. Jogadores, comissão, todo grupo de trabalho também tem esse mesmo sentimento de estar inconformado, né? Só que nós temos que, na verdade, nos mobilizar para, pelas nossas ações, conseguir mostrar para a nossa torcida que o sentimento é realmente esse. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer no próximo jogo. Seabra, boa noite. Henrique Francisco, Jornal Mais Bragança. Bom, você chegou há pouco, são 5 jogos à frente do comando do Red Bull Bragantino, e hoje faz exatamente 3 meses que a equipe não vence. No retorno, apenas uma vitória. E agora com sua chegada, são 5 jogos, mas são 2 fundamentais que precisa da vitória. Como trabalhar com a equipe que venceu apenas uma vez no retorno agora e precisa de 2 vitórias consecutivas? Olha, nesses 5 jogos, se teve um jogo que a gente ficou mais longe da vitória, foi o do Internacional, tá certo? Um adversário que está passando pelo momento que a gente sabe, né? Um momento muito bom, um nível de jogo muito bom. Ainda assim, sofremos 2 gols aos 42 e 44 do segundo tempo, algo assim. Mesmo não estando com um desempenho bom, ainda era um placar viável até essa reta final do jogo. Mas realmente foi um desempenho de vitória do Internacional, considerando aquele jogo. Né? Todos os outros 4 jogos, nós tivemos mais perto da vitória do que o adversário. Hoje o volume do Cruzeiro é muito alto, mas nós estávamos na frente do placar. Tá certo? Nos outros 3 jogos, o nosso volume ofensivo foi maior e saímos na frente contra o São Paulo, acabamos não conseguindo sair na frente contra as outras 2 equipes. Foram 2 jogos sem gols. Né? Então, se você for ver, é diferente de nesses 5 jogos a gente não ter nem passado perto. Né? Nós estamos perto de conseguir uma vitória. Né? Hoje nós enfrentamos uma equipe que
ficou muito tempo ali no campeonato, entre sexto, sétimo, caiu para nono, o São Paulo está em sexto, quer dizer, contra essas duas equipes de cima da tabela, nós conseguimos sair na frente. Então, como lidar com as circunstâncias do jogo, né? Como ter repertório e ser eficaz nesse sentido, né? Hoje foi uma pena. Passamos foram 15 minutos ali entre os 65 e 80 de uma presença ofensiva muito forte do Cruzeiro, e a gente ainda não querendo mexer por ter a opção de fazer uma troca mais ofensiva, né? Quando bate 35 a gente faz, equilibra o time defensivamente e como eu disse para você, de uma forma inesperada e assim, um contexto diferente do que estava o jogo. Toma um gol num contra-ataque, né? Então, quando a nossa missão era o que ali? Naquele momento a nossa missão era defender bem e o contra-ataque ser nosso. A gente podia ter posse, podia atacar, mas sem correr o risco de se desequilibrar, né, posicionalmente. E a gente fez isso, a gente se desequilibrou posicionalmente, enfraqueceu um lado do campo e tomou o contra-ataque por ali. Então, eu volto a falar, o aprendizado, ele nesse momento que a gente está, ele tem que ser muito rápido. Se a gente tiver em vantagem de novo, a gente não pode correr o risco de cair num erro semelhante, tá certo? Agora, esse não é o único cenário que pode se apresentar. Como que a gente vai lidar com uma situação de ter que buscar uma vitória no final, né? Então, recuperar os jogadores no sentido de que a autoestima deles no sentido de que eles estão buscando as vitórias, eles estão produzindo para buscar as vitórias, estão tendo o comportamento que a gente precisa, só que falta consistência nisso. E a consistência muda o cenário, mas a gente é capaz de se manter, né, com a mesma clareza daquilo que a gente tem que fazer. Então, às vezes, o cenário está mudando e a gente tem pecado um pouco. Seabra, boa noite, Sérgio Loreto, Futebol Total. Se eu não entendi errado, você falou que faltou coragem para o time. Eu acho que o time teve muita coragem no início do jogo, e eu acho que no segundo tempo nós perdemos um pouco dessa coragem em função de se apegar ao resultado. Então, assim, não é uma coisa absoluta, é uma coisa que oscilou ao longo da partida. Que eu estava vendo, né, a falta de coragem, o oposto de coragem, covardia, acovardamento, medo, fraqueza. E eu acho que o Bragantino teve muito disso no segundo tempo. Porque eu vi você tentando de todas as maneiras passar, por exemplo, para o Cleiton, não estourar a bola na saída para tentar fazer o time sair e jogar ali atrás, não ficar só, que o Bragantino não ganhava uma segunda bola. Toda hora dentro disso que você fala do Cruzeiro. O Mosqueira teve 2 lances claros de ataque, que ele vira contra o time e devolve para o Lucas Cunha, que devolve para o Cleiton. Então, o torcedor nessa hora vê a sensação que deu que 1-0 é nosso, não vamos sofrer o gol, e está ótimo, e a vitória era isso mesmo. Então, eu queria saber se faltou isso dos jogadores também, porque o seu pensamento era que, de repente, o time tivesse um contra-ataque bom, né, conseguisse ter a bola e ter um contra-ataque bom. E saber de você, quando você chegou, você deu a semana de treino fechado, você falou, eu pedi. Faz um mês que você está aqui, não teve nenhum treino aberto. Não, teve vários. Não, de 15 minutos, treino Como aberto. era antes, era 15 minutos. 15 minutos, não, tinha treino todo aberto. Não. Antigamente, com caixinha. Estou só citando aqui, esses 15 minutos a gente vê o aquecimento. Não foi isso que me passaram. Tudo bem, mas eu só estou te pontuando no sentido assim, o quanto isso te ajuda no trabalho, não tem a imprensa. Hoje vocês chegaram e fizeram uma coisa diferente aqui, cumprimentar a torcida. Por que agora? Por que isso não foi feito antes, até desde a sua chegada, né? E daí mais uma questão em cima disso, né? Por quê? O torcedor está protestando, está reclamando pelo momento todo que está vivendo. Por que deixar para o último instante, numa semana de um jogo hoje tão decisivo, não é você, mas não teve um jogador do clube, não teve em nenhum lugar, uma fala de um jogador do clube chamando o torcedor, vamos, é a nossa última chance, entendeu? Dá a impressão que vocês estão numa bolha, numa redoma lá em Atibaia, ninguém tem acesso, é maravilhoso a estrutura que vocês têm, mas a cidade de Bragança está distante,
e que vocês não vivem aqui o que o torcedor está sofrendo e vivendo. Por que deixou chegar nesse ponto, nesse quesito? Por que não houve essa chegada? Que o time é limitado? Isso é problema do diretor que está aí, que contratou. Porque o torcedor é problema dele, o planejamento dele. Não é seu que chegou agora. Mas por quê? Não teve essa aproximação melhor? Precisou? O copo já não está mais meio cheio, meio vazio. Chegar nesse extremo todo para daí hoje tentar ainda. E o torcedor acho que fez a parte dele, né? Protestar agora no final, acho que faz parte também. Acho que ninguém iria para casa satisfeito. Por que você acha que demorou tanto isso? Não, sem dúvida, o torcedor fez a parte dele, apoiou, e acho que o protesto no final transmite o sentimento que nós, inclusive, compartilhamos, né? Grupo, dentro do vestiário, como um todo, como eu já falei. Em relação a receber a imprensa, a gente tem aberto 1 ou 2 treinos por semana, no regime que me foi passado que acontecia antes, que era esses 15 minutos. Então, eu nunca soube do treino ficar inteiro aberto. Cara, mas em outros contextos, Lorena. Bom, vamos lá. Eu acho que os pontos que você coloca em relação a estreitar essa relação, são válidos, entendeu? É uma crítica que eu acho que a gente tem que refletir. Porque quando chegou só nesse momento que a gente buscou, né, essa aproximação, esse calor, eu acho que é algo para a gente pensar para o futuro. Acho que essa é uma crítica construtiva válida aí, a gente tem que refletir, pensar e planejar, né, futuramente sobre isso. Além disso, né, quer dizer, como é uma situação que envolve o mental e essa recuperação e esse impulso mental que a gente precisa é determinante, foi uma das ações que emergiram diante do cenário que a gente está nesse momento, né? Então, eu acho que ela faz sentido nesse momento, mas entendo você colocando que, é uma coisa legal, pode fazer sentido sempre. Então, vamos pensar que tipo de ações podem acontecer que sejam positivas, no sentido de ter uma aproximação que seja saudável, né, para o futuro. E, além disso, também internamente dentro do clube a gente fez ações, que são coisas que né, ali a gente hoje teve coisas que foram com os funcionários do clube, pessoas que estão no dia a dia, tá certo? Então, as próprias conversas e dinâmicas e intervenções de comissão com o grupo, quer dizer, a gente conseguiu, e os jogadores tiveram esse mérito de se mobilizar para essa partida e de se encher de brio. O clima pré-jogo de preparação e de vestiário hoje foi muito bom, foi na mesma vibração que estava antes do jogo contra o São Paulo, tá certo? E eu entendo que, assim, a dificuldade e o fato da gente se encolher um pouco no cenário do jogo, ela também é em função do mérito do arrojo e da ousadia do adversário, que se lança com tudo, que deixa individual atrás, que aceita correr risco de tomar um contra-ataque e perder o jogo, mas está atacando. Então, são circunstâncias que a gente tem que estar mentalmente preparado, mas que é um jogo e não depende só o contexto do jogo, o cenário que se apresenta, né? Também tem muito daquilo que o adversário apresenta. Boa noite, Seabra, Gabriel Ferreira, Mosaico Esportivo. Você falou bastante sobre o jogo de hoje. Eu gostaria de saber se a queda do Bragantino se deu também pelas alterações do Cruzeiro, a entrada do Ramiro, as alterações do próprio Bragantino, ou se foi mais pela tomada de decisão dos jogadores dos dois lados e também a complexidade do técnico de futebol ter que lidar com a parte técnica, tática e também mental dos jogadores com relação a esse momento tão complicado, você chegando agora há pouco tempo no Red Bull Bragantino. Obrigado. Olha, o Cruzeiro ele alterna, né, entre fazer um ataque com concentração de jogadores num corredor lateral ou no outro, né? Isso esteve muito presente no primeiro tempo, e quando ele consegue inverter o ataque para o lado contrário, ou ele acelera por esse lado, ou ele retorna para o lado de origem. Então, vocês viram várias bolas que giraram até o Vidalba, e o Vidalba tentou diagonal
para fazer fundo de área, né? Como é um time que usa os pontas muitas vezes por dentro para se associar, os laterais atacam muito fundo de área e isso é uma coisa que está bem já estabelecida e desenvolvida aí no jogo deles. E no segundo tempo prevaleceu mais o Romero baixando para jogar, dando amplitude com os zagueiros, empurrando o William por fora de um lado, né? E tendo amplitude do outro lado, com algum ponto aberto, mas com eventuais ultrapassagens do próprio Marlon, né? Então, aí ele abre o time e usou mais amplitude. Então, isso gerou para a gente algumas dificuldades de abordagem de cruzamento, e a gente sabia que a gente teria que dar amplitude no sistema defensivo. Então, primeiro, a gente coloca o Jadson por dentro, tá certo? Usa Evangelista e John, e tem Vitinho e Mosqueira para ajudar os laterais na gestão dessas situações. Ainda assim, eles conseguem manter a linha de jogo que estavam, porque a bola começou a circular por trás com mais facilidade. E em alguns momentos sofremos passe entre linhas, por algum desajuste de mecanismo ou outro nosso. E quando a gente vai para a linha de 5, a gente tem mais facilidade de ajustar essa amplitude, porque a abordagem dos cruzamentos passa a ser de frente do próprio lateral da linha de 5. E era muito difícil que a gente sofresse o gol do jeito que a gente sofreu. Infelizmente, a gente se precipitou, saiu antes do passe, abriu costas, a bola entrou por dentro e não defendemos essa bola de canal, que é a bola entre os zagueiros e o goleiro. E o Cruzeiro foi feliz nesse momento em trocar de ritmo, né? O Tevez trocou de ritmo muito forte, o Ramiro também, e tiveram esse mérito, né, de ter essa presença aí, né? Então, eram duas ou era uma? A segunda era sobre a dificuldade do técnico de futebol hoje ter que lidar com a parte técnica, tática. Não hoje só, né? Mas hoje se fala mais da parte mental do jogador, de ter toda essa junção dessa gestão toda. Exato, né? E você vê que nesse momento, porque essas partes elas não estão isoladas, né? Elas interagem o tempo inteiro, elas interagem entre si. E esse momento, um momento decisivo de temporada, né? Fica muito suscetível, né? A como está o ambiente, a como que está a confiança, como está sentindo de forma concreta a capacidade de conseguir construir o resultado que precisa, né? E às vezes como lidar com uma situação negativa, uma dificuldade do jogo e como que eu vou reagir a isso. Eu vou ser impositivo, né? Eu vou ser mais reativo. E é algo que faz parte da complexidade do nosso trabalho, sem dúvida, né? Porque fica muito mais premente, né? Saliente essa questão mental num momento decisivo como esse, e a gente precisa atacar isso de forma com uma centralidade grande, né? Porque capacidade os jogadores têm, o grupo tem de produzir aquilo que a gente precisa. Boa noite, Fernando. A gente vê a sua equipe em muitos momentos conseguindo competir bem. Hoje você usou um time um pouquinho diferente, né? Você teve 2 pontas e o John, não veio o Lincoln. E você conseguiu ali no começo ter superioridade, fazer o gol, ser decisivo na área, que era uma dificuldade que vocês estavam tendo. Mas conforme o jogo vai passando, o cenário vai mudando, as oportunidades são outras e seu time não vai aproveitando essas outras oportunidades. Eu acho que isso aconteceu em outros jogos, e eu acho que isso acontece até antes de você chegar. Eu acho que o Bragantino é um time que tem a capacidade muito grande de competir, talvez com todos os times do campeonato, mas às vezes não ter a leitura, a sabedoria de aproveitar as oportunidades que o jogo vai oferecendo. Hoje, o fim do jogo, vocês tiveram várias oportunidades de contra-ataque e vocês não conseguiram finalizar elas. Por que você acredita que acontece isso, apesar de vocês conseguirem competir, não conseguir ser decisivo o suficiente? Olha, a gente precisa ser capaz de jogar futebol intencionalmente, né? Claro que a gente precisa ter um senso de oportunismo daquilo que as situações apresentam, né? Isso é uma parte, é o circunstancial, a vivacidade, a competitividade, a esperteza, né? Faz parte disso. Mas a gente precisa também, estrategicamente, ser capaz
de manipular o jogo para enxergar as vantagens que a gente pode ter nas dinâmicas do jogo. Então, e tem momentos que o time consegue fazer isso bem. Tá? Teve momentos no primeiro tempo que intencionalmente a gente gerou alguns espaços, gerou homem livre, conseguiu acessar esses jogadores. E tem momentos que a leitura ainda não é tão clara, né? E no final de jogo, como você bem colocou, quer dizer, o adversário ia nos proporcionar as oportunidades que a gente precisava pela sua emergência de atacar, muitas vezes se desequilibrando e se expondo, certo? E aí são alguns princípios que a gente precisa ter claro nessas situações que são circunstanciais, que às vezes são grupais, como é a situação de contra-ataque, que não é um posicional formal, tá certo? Então, o que eu faço numa situação de contra-ataque? Qual o meu passe preferencial? Qual a condução que eu tenho que fazer preferencial? Qual o melhor tempo para soltar a bola? E a gente vem trabalhando isso. Teve alguns momentos que nós fizemos início de transição ou transições realmente até perto do gol adversário com critério. Mas tem muitas vezes que os nossos critérios não são os melhores. Então, é exatamente isso. A gente precisa trabalhar os nossos critérios, seja para fazer um jogo de organização ofensiva, que a gente vai gerar algum tipo de vantagem, que seja posicional, que seja de movimento, enfim, como em alguns momentos conseguimos, mas também nas transições, por quais são os critérios que vão orientar a nossa tomada de decisão nesse momento. Então, a quantidade de erros de tomada de decisão, ela está relacionada à necessidade de desenvolver de forma mais clara quais são os critérios que vão orientar essas ações, né? Então, a gente tem trabalhado, eu acho que os jogadores têm mostrado evolução nesse sentido, principalmente as transições ofensivas, eu enxergo que era algo que era uma dificuldade maior quando eu cheguei. Eu acho que precisa evoluir, a gente precisa de mais, né, do que o nível que a gente está hoje, mas acho que teve bastante evolução. E os jogadores têm compreendido, cooperado e se dedicado nesse sentido também. Eles são muito profissionais, isso é a obrigação deles e eles estão fazendo bem. Seabra, boa noite, Eberson, Rádio 102 FM. Eu queria tocar em duas questões sobre substituições. Você falou agora há pouco que a tomada de decisão, algumas tomadas de decisões erradas fizeram com que, principalmente, o Cruzeiro veio para cima. Quando você tem dois jogadores que vivem um bom momento, como é o caso do Vinicinho, que hoje foi substituído aos 17 do segundo tempo, e o Matheus Fernandes, que tem um poder de organização muito maior do que o Jadson Silva. Por que da substituição naquele momento desses jogadores, já que o Vinicinho, no 1 contra 1, tem levado vantagem nos últimos jogos, e as decisões erradas do Mosqueira não se tem apenas o jogo de hoje, mas sim de toda a temporada? Por que você não manteve esses jogadores que dentro de campo conseguiam? O Matheus organizar no meio e o Vinicinho no 1 contra 1 praticamente levar vantagem e, teoricamente, o Cruzeiro sairia para buscar o resultado e abriria mais espaço num jogador que vive um bom momento. Boa pergunta. O Vinícius, ele já tinha queixado do adutor no intervalo, tá? Então esse é um ponto. E na nossa visão e na visão do pessoal que monitora de cima, o nível de intensidade já tinha caído bastante no começo do segundo tempo. Naquele momento já tinha ficado mais claro que o nosso time não estava conseguindo construir e empurrar o Cruzeiro para trás, e o Cruzeiro estava assumindo cada vez mais riscos e ia partir para uma emergência ofensiva, como eu acabei de descrever. Então, a gente optou por ter um jogador mais velocista de contra-ataque, que tivesse com energia para defender e para sair em contra-ataque, né? Então, no caso do Vinícius foi isso. No caso do Matheus, o que a gente identificou, e a dinâmica das nossas linhas defensivas estavam bem na frente do banco, muitas vezes a gente estava demorando para sair de trás. Então, neutralizamos o ataque do Cruzeiro. O que ele vai fazer? Vai rodar a bola por trás. Nesse momento que ele roda a bola por trás, para a gente conseguir sair da área, os volantes precisam andar para frente rápido. Ter uma dinâmica que vai gerar espaço na frente da defesa para gerar demanda de movimento. Então, os nossos volantes estavam no limite na hora de correr para trás e na hora de tirar o bloco de trás estava faltando
essa dinâmica. Então a ideia era colocar o Jadson, que fosse um jogador que, por ser mais agressivo na marcação, encurtasse esses espaços, e também comentei com ele que seria importante ele tirar de trás. E é um jogador que tem essa agressividade de pé na bola, que poderia nos dar algumas transições também, porque estava muito difícil a gente colocar o pé na bola, seja no meio, seja do lado. Então, eu entendo que o Matheus estava fazendo um bom jogo tecnicamente, estava com uma boa leitura de espaço, mas foi por causa da necessidade, né, específica que a gente tinha nas circunstâncias que a gente estava vivendo naquele momento do jogo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Vai, Massa Bruta!